belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar. Brilhar como o quê? Brilhar como o sol. Vou dar até a rodadinha já famosa da gente, porque hoje o sexto ano vai aprender uma matéria fofa. É agora que nós vamos começar o estudo da geometria. Junto com quem? Com a minha parceira Vânia. Oi, Vânia, tamo junto, tá? Gente, olha, hoje vai ser uma aula especial. Vai ser uma aula especial porque eu tenho que te passar alguns conceitos para você brilhar junto comigo na geometria, fechou? Então, hoje é uma aula mais conceitual, mas nada difícil, tudo que você já viu no passado, só que de uma maneira mais sucinta e um pouco aprofundada, beleza? Então, meu nome é Lucas e o tema da aula é conceitos gerais de polígonos. Repare os nossos objetivos, olha, identificar as características de vários polígonos, principalmente triângulos e quadriláteros. Ô turma, no sétimo ano e no oitavo ano, vocês vão aprofundar ainda mais essa matéria. Então, eu peço para você um pouco mais de cautela, porque se você ficar estudando muito detalhado, lá no futuro pode te confundir. Então, hoje nós vamos aprender a parte 1 da geometria, beleza? E a gente vai evoluindo aos poucos, fechou? Nós estamos juntos, porque hoje é dia de brilhar. Então, vamos ver aqui, ó. Você tem aqui uma imagem que é recheada de quê? De triângulos. Aí, como eu falei no tema da aula, o tema da aula é polígono. Mas o que seria um polígono? Observe, essa figura é um polígono. Polígono nada mais é do que uma figura fechada, delimitada por segmentos de reta 2 a 2 não colineares, ou seja, eles não vão estar alinhados, sim? Então, essa figura, você tem um polígono. O polígono que nós podemos chamar de JKLMN, tranquilo? Quantos vértices ele tem? Vértice, pessoal, é a pontinha, beleza? É a bolinha. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Quantas arestas, quantos lados eu tenho no meu polígono? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho 5 lados. Mas agora eu quero que você identifique algo a mais. Você sabe o que é diagonal? Diagonal, turma, nada mais é do que um segmento de reta onde liga dois vértices não consecutivos. Observe o seguinte, ó. Você consegue entender que a ligação desses dois vértices é o lado do polígono? Sim? Agora eu vou te mostrar um exemplo de diagonal. Então, observe comigo aqui na tela. Você tem esse segmento aqui, ó. Esse segmento, ele liga dois vértices não consecutivos. Então, ele vai ser a nossa diagonal. Você concorda que aqui também eu posso formar uma diagonal? Beleza? Então, esse segmento de reta aqui também é uma diagonal. Tranquilo? Então, aqui, ó. Fechamos essa primeira parte, agora nós vamos continuar com a classificação de outros polígonos. Preste atenção, na sua tela vai aparecer aí uma listagem de nomes. Lucas, é necessário que eu saiba todos os nomes? Ô, gente, é necessário até o 20, mas você vai ver que a gente vai pular alguns. Por quê? Fica inviável da gente falar polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, dá um nome específico. Então, nós vamos começar lá do começo. Olha aqui, ó. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono, ou seja, a figura anterior era um pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono, geralmente, né, onde as lutas de UFC acontecem, só para você lembrar. 9, aí que começa o bicho pegar. Eneágono. Nossa, Lucas, que palavra difícil. Ela é difícil, mas você precisa saber ela para o futuro. Então, 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. Você percebe aí na tela que do 12 eu pulo para o 15, porque é mais fácil você pronunciar polígono de 13 lados, polígono de 14 lados. Ô Lucas, mas existe um nome específico? Existe, turma. Só que qualquer livro didático que você pegue do ensino fundamental, padroniza até o 12, pula para o 15, depois pula para o 20. Beleza? Então, 15, pentadecágono e o 20, icoságono. Fechou? Sim? Então, ó, geralmente vocês têm mais dúvida no 9 e no 20. Então, 9, relembrando, eneágono e o 20, icoságono. De boa? Sim?
Pronto para a semana matemática? Então, vem comigo para a gente aprofundar. Agora você está vendo uma ponte. Ah, eu adoro jogos de aventura porque essa ponte é muito conhecida, e eu te falo o seguinte, se você perceber a base da ponte, ela é formada por estruturas triangulares. Ô Lucas, por que estruturas triangulares? Porque o triângulo, pessoal, é uma figura rígida, ou seja, ele não permite uma deformação. Sim, que é o nosso próximo objeto de estudo. Então, o triângulo é um polígono que possui 3 lados. Então, nesse caso aqui, você tem um lado AB, BC e AC. Tranquilo? 3 lados. E também você tem 3 ângulos internos. Nesse caso, são esses 3 carinhas aqui. Alguma dúvida? Ainda não? Vamos continuar então. Agora, eu vou classificar os triângulos para vocês. Então, olha para mim aqui, para eu olhar no fundo do seu olho, foca na minha beleza, eu te falo o seguinte. Sempre quando você for classificar triângulo, você tem 2 vertentes. A primeira vertente, classificação perante os lados. E a segunda vertente, classificação perante os ângulos internos. E é isso que eu quero que você entenda. Essa primeira classificação vai ser em relação aos lados. Então, a primeira classificação, triângulo isósceles, é aquele que possui 2 lados congruentes. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem o lado AB e o lado AC que possuem a mesma medida, beleza? E o lado diferente nós chamamos de base, beleza? Então aqui, você sabe que o lado AB e o lado AC possuem a mesma medida e o lado diferente é o lado BC, que nós vamos chamar de base, beleza? Triângulo equilátero. Triângulo equilátero é todo triângulo que possui os 3 lados congruentes. Então, por exemplo, essa figura aqui, a figura ABC é um triângulo equilátero, porque essa marcação de um tracinho em todos os lados permite afirmar que todos serão congruentes entre si. Beleza? Sim? Alguma dúvida? Vânia, tá tranquila? Na paz? Tá aprendendo muito, Vânia? Tá brilhando, Vânia? Então, vamos continuar. É o seguinte, escaleno. Escaleno é quando tem tudo diferente. Então, todos os lados vão ter medidas diferentes. Então, aqui, ó, você tem um triângulo ABC. Tá vendo que o lado AC tem um tracinho, o lado AB tem 2 tracinhos e o lado BC tem 3 tracinhos? Essa quantidade de tracinhos é feita para que você identifique um polígono, no caso o triângulo, de lados diferentes. Tranquilo até aqui? Sim, na boa? Então, bacana. Então, nós vimos 3 tipos de classificação. Ó, triângulo isósceles, equilátero e escaleno. Agora, o que a gente vai aprender? Classificação perante quem? Aos ângulos. Então, nosso primeiro, triângulo acutângulo, é quando os 3 ângulos internos são agudos. Como assim, Lucas? São ângulos entre 0 e 90 graus. Então, por exemplo, aqui, se esse ângulo aqui, só supondo, se aqui for 60, aqui 80, e aqui 60, 80, e aqui 40, por exemplo. Sim? Então, você tem aqui o caso de um triângulo acutângulo, beleza? Então, 60, 80 e 40, por exemplo. Sim? Agora, triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto e os 2 outros ângulos agudos. Então, observe esse triângulo aqui. Esse carinha aqui, esse quadradinho com uma bolinha interna, está indicando que o ângulo é de 90 graus. E agora nós vamos aprender alguns nomes chiques. Então, o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Vamos anotar isso? Então, aqui, esse lado aqui é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. Esses 2 lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Vamos anotar isso também? Então, aqui, ó, eu tenho cateto aqui e eu tenho outro cateto aqui. Beleza? Ô, Lucas, os catetos possuem medidas iguais? Não, não geralmente. Podem ter? Podem, mas não necessariamente. Tranquilo? Então, só os nomes. Oposto ao ângulo de 90 graus, o lado é chamado de hipotenusa. E o ângulo, os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos.
ok? Triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo é aquele triângulo que possui um ângulo obtuso. Então, um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180, beleza? Então, você tem aqui dois ângulos agudos e esse aqui que vai ser obtuso. Galera, então agora a gente precisa organizar essa bagunça, não precisa? Então aqui, ó, organizando ideias. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou separar para você os estilos de classificação. Então eu tenho aqui o triângulo equilátero, eu tenho o triângulo escaleno e eu tenho o triângulo isósceles. Então, essa classificação é perante quem? Aos lados. E agora eu vou ter o triângulo acutângulo, eu vou ter o triângulo retângulo, e eu vou ter o triângulo obtusângulo, que é a classificação perante quem, turma? A classificação perante aos ângulos. Fechou? Então, faz uma separaçãozinha assim no seu caderno para ficar mais fácil de você lembrar. Fechou? Então, agora, vamos continuar o nosso estudo. Então, ó, quadriláteros, conceitos iniciais. Lembrando, quadriláteros é um polígono que possui 4 lados. Então, por exemplo, você tem um quadrilátero ABCD ao lado aqui. Então, você tem 4 lados, você tem 4 ângulos, então esse é o conceito-chave de quadriláteros. Mas o que é mais importante na matéria de hoje é que você entenda as partes internas, as classificações. Então, vamos lá? Paralelogramos. Então, ó, primeira classificação, paralelogramos. O que seria um paralelogramo? São quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Ô Lucas, você me mostra quais são os 2 pares? Te mostro. AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Beleza? Ou seja, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Agora, existe uma propriedade muito top de paralelogramo. Sabe qual que é? É a seguinte. Em um paralelogramo, os lados opostos possuem a mesma medida. Então, tradução, turma. Eu estou te falando o seguinte, que esse lado possui a mesma medida que esse lado aqui. Esse lado possui a mesma medida que esse lado. Ou seja, os lados opostos possuem a mesma medida. Tá claro isso? Sim. Então, por exemplo, isso aqui é 10, aqui é 10. Se aqui é 5, aqui é 5. Fechou? Vamos aprofundar mais um pouco. Retângulos. São paralelogramos que possuem 4 ângulos internos de 90 graus. Então, por exemplo, você tem essa imagem aqui, o retângulo ABCD. Tranquilo? Lembrando que quando você tem esse quadradinho, né, com a bolinha interna, significa que é um ângulo de 90 graus. Ok? Losango, geralmente a gente chama de pipa, né? Tem alguns estados que chama de rombo. Então, são paralelogramos que têm 4 lados congruentes. Então, você tem esse paralelogramo que possui 4 lados congruentes. Toma um pouco de cuidado, porque tem hora que a gente só lembra do quadrado, né, turma? Mas o paralelogramo que possui 4 lados congruentes é o retângulo. Retângulo não, perdão, losango. Beleza? Quadrados, o que são quadrados? São paralelogramos cujo os ângulos internos são de 90 graus e além disso, nós temos os lados congruentes. Ah, professor, me dá um exemplo. Te dou um exemplo aqui agora. Concorda comigo que no quadrado aqui ABCD, nós temos 4 ângulos retos e todos os lados são congruentes? Sim? Então, nesse caso, você tem aqui essa marcação para indicar essa congruência entre os lados. Pegou a ideia? Sim. Nó, Lucas, essa aula é muito teórica. Por um motivo, turma, que eu preciso colocar na sua cabeça por enquanto. Geometria é uma coisa conceitual e é uma construção. Se você entende os conceitos um por um, você não passa aperto no futuro. Beleza? Então, agora, nós vamos ver algumas coisas que a Ronice ficou com dúvida. Então, por exemplo, Lucas, é correto afirmar que o quadrado é um paralelogramo? É correto, porque os lados opostos são paralelos e congruentes.
O quadrado é um retângulo? Sim, o quadrado é um retângulo porque todos os ângulos internos são de 90 graus. O quadrado é um losango? Sim, porque todos os lados são o quê? Congruentes. Então, o quadrado, pessoal, é uma figura geométrica muito, muito bonita, porque ela pode ser encaixada em qualquer uma dessas categorias anteriores que nós ensinamos. Fechou? Sim? Agora, vamos tratar dos trapézios. Trapézio nada mais é do que um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Lucas, localiza para mim aqui o par de lados paralelos. Esse carinha aqui, ó, o AB e o CD é um par de lados paralelos. Então, você tem aqui AB paralelo a CD. Beleza? E os outros dois lados, Lucas? Eles não serão paralelos. Só quem são é quem? AB e CD. E por isso, eles recebem um nome chique. Que nome chique? De bases. E agora que nós vamos escrever isso, ó. Esse carinha aqui é chamado de base maior. Base maior. E esse carinha aqui de base menor. Beleza? Base maior e base menor. A altura, galera, vai ser a distância entre as bases. Beleza? Eu vou chamar aqui de Hzinho. A altura é a distância entre as bases. Ok? Agora, nós vamos colocar uma observação aí no seu caderno. Existem alguns quadriláteros que não entram nem na classificação de paralelogramos e nem na classificação de trapézio. Então, nós chamamos eles de trapezoides. O que seria um trapezoide? Existem quadriláteros que não possuem nenhum par de lados paralelos, que é, nesse caso aqui, o trapezoide ABCD. Fechou? Agora, nós vamos para algumas perguntas. Vamos treinar o momento do Kamehameha. Então, 1, 2, 3 e K. A Vânia adora. Olha a irmãozinha da Vânia. 1, 2 e Kamehameha. Oi, doido demais. Eu me sinto. Eu até arrepio, gente, até arrepio. Vamos que vamos. Qual é o paralelogramo que tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes? É o nosso quadrado. É o nosso quadrado. Beleza? Show, tranquilo. Pergunta de número 2. Verdadeiro ou falso? Todo quadrado é um retângulo? Verdadeiro. Todo losango é um quadrado, turma? Falso. Sabe por que é falso? Porque para ser um quadrado, obrigatoriamente, além dos lados congruentes, eu tenho que ter 4 ângulos de 90 graus. Todo paralelogramo é um losango, turma? Falso também. Por que não, Lucas? Porque pode ser um retângulo, por exemplo. Sim, pode ser um retângulo. Não tem nenhum problema, não. Então, vai ser o quê? Verdadeira primeira, falsa segunda, falsa a terceira afirmação. Agora, o nosso último item. Olha que top. Determine o perímetro de um retângulo que tem 2 lados de medidas 2 centímetros e 5 centímetros. Lembrando, perímetro é a soma dos lados. Então, só para você padronizar aqui, ó. Aqui vai ser o lado de 2 centímetros e aqui vai ser o lado de 5 centímetros. Olha que top. Como o retângulo é um paralelogramo, eu posso afirmar que os lados opostos são paralelos e congruentes. Ou seja, esse carinha aqui em cima vale quanto? Vale 5 centímetros. E esse carinha aqui, o AC, vale 2 centímetros. Tradução, turma, quanto que vale o perímetro? O perímetro vai ser 5 mais 5, 10. 2 mais 2, 4. 10 mais 4, 14. 14 centímetros. 14 centímetros. Então, fechamos aqui o nosso encontro, minhas referências bibliográficas aqui e, não podia deixar de falar, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Foi um prazer estar com você, brincar com você com essa matéria maravilhosa e fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma!